Você tem medo? Você vive dominado pelo medo? Então você está assistindo o vídeo certo. É possível, eu quero trazer nesse vídeo um assunto para mostrar a você que é possível você amenizar esse medo tão grande que você tem. Esse medo que gera ansiedade, esse medo que gera nervosismo, esse medo que traz sofrimento. O medo é algo normal, algo natural em todos os animais, inclusive no ser humano. Porém, quando esse medo está exacerbado e ele está além do limite que ele deveria ser normalmente, ele traz muito sofrimento. E é isso que nós podemos tentar evitar. É o assunto desse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal de Psicomedicina e Medicina Natural. É o seu canal, é um canal de compartilhamento, é um canal de amizade. Fico muito feliz por você estar aqui hoje comigo, compartilhando juntos esse conhecimento. Mas antes de eu falar sobre o medo, e a gente filosofar um pouco sobre esse sentimento, sobre essa emoção, vamos novamente fazer aquele velho pedido. E se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, clique no inscrever-se, também clica no sininho, não esquece do danado do sininho e também compartilha esse vídeo no WhatsApp, que é o mais importante. O WhatsApp é realmente uma fonte de disseminação, para que a gente possa ampliar esse conhecimento, para que chegue para a maioria das pessoas. Ok? Então, vamos falar sobre o medo. O medo é uma emoção básica. E por que emoção básica? Porque é uma emoção de sobrevivência. Ela tem uma relação muito forte com a sua base, que é a tranquilidade de estar sobrevivendo, de estar protegido do perigo, de estar protegido da ameaça de morte que é feita pelos predadores. Essa é uma emoção animal. A grande maioria dos animais tem medo. Aliás, a grande maioria dos animais tem medo do ser humano, principalmente. E esse aí realmente deve-se ter medo mesmo, que é um grande predador da natureza e que precisa deixar de ser urgente. Mas o animal tem medo do ser humano e tem medo dos seus predadores. E esse medo é uma energia, é uma força que traz sobrevivência, que faz ele sobreviver. Então é necessário o medo. Você não pode existir sem medo. Uma pessoa sem medo é uma pessoa doente. O medo é necessário. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha isso em mente. Você não deve tirar o seu medo, arrancar o seu medo fora, ir contra seu medo, de forma alguma. Esse não é o caminho para superar esse medo exagerado, que é isso que a gente deve fazer. Apenas superar o medo que existe em excesso e que é indevido, inadequado. Mas o medo natural que todos nós temos, nós precisamos manter. É algo da nossa fisiologia, ele está em nosso cérebro. Ele faz parte da nossa memória atávica, que significa memória ancestral. Por quê? Nós temos esse instinto de sobrevivência. E o medo faz parte desse instinto. Ele é uma reação, ele é uma motivação para você buscar se proteger de algum perigo, seja ele um perigo real, quando um assaltante aponta um revólver para você, ou quando um leão está vindo lhe atacar para lhe comer, é um perigo real, ou quando esse perigo ele é um perigo subjetivo, que ele está relacionado com os relacionamentos. Ora, como nós não somos animais, nós somos humanos, então o medo no ser humano ele tem uma conotação diferente do medo no animal. Enquanto o medo no animal está restrito apenas à sobrevivência dele, do seu corpo físico, então o cachorro tem medo para sobreviver, o tigre tem medo para sobreviver, o macaco tem medo para sobreviver, nós temos também um outro tipo de medo que vai além desse medo da sobrevivência do corpo. É um medo da sobrevivência psíquica. Então, em alguns momentos em que o nosso eu psíquico, que ele inclui a sua autoimagem, a autopercepção, a imagem que as pessoas têm de você, certo? A sua moral, os seus valores. Então, quando você tem, de alguma forma, certo, a sua personalidade ameaçada por uma agressão que as pessoas fazem para você, que um grupo faz com você, você também tem medo.
esse medo num âmbito mais psíquico, ele visa proteger o teu eu do ataque de outras pessoas contra ele. Certo? Então, o medo no ser humano ele é diferente do medo nos animais, ele é mais completo. Certo? Agora, qual é a diferença entre o medo natural, o medo normal, o medo saudável e o medo patológico? É exatamente na intensidade. Está exatamente quando o medo se transforma em fobia, em um medo excessivo, indevido, inadequado. Pronto, como por exemplo, em que é que uma barata pode, de alguma forma, ameaçar a sua vida? Mas as pessoas ficam verdadeiramente apavoradas com a barata. Então esse medo é uma fobia, é um medo exagerado. E que, na verdade, a pessoa está com medo de alguns conteúdos inconscientes que a barata está evocando nela. Aí tem uma questão psíquica, é mais o medo psíquico. Então, o medo também está relacionado muito com a fantasia, com a imaginação, com a mente. E o medo, ele, das duas uma, ele faz você fugir ou faz você enfrentar a situação de perigo. É aquela história que o americano chama de fight or flight, ou seja, lutar ou fugir. Quando você está diante de uma ameaça, de um perigo qualquer, ou você luta ou você foge. Não tem meio termo. E o medo, ele está muito próximo da raiva, da agressividade. O medo e a agressividade andam juntos. Eles são duas faces de uma mesma moeda. É energia de sobrevivência, é motivação de sobrevivência, é instinto de sobrevivência. A raiva, ela existe para proteger você, tanto o seu eu biológico, que eu chamo de eu biológico, que é o corpo físico, o corpo biológico, tanto o seu eu psíquico, que inclui sua personalidade, os teus valores. Quando isso está ameaçado de alguma forma, você tem raiva. Quando algo na sua vida é ameaçado por um grupo, por exemplo, uma pessoa que sofre um bullying, por exemplo, um jovem, ou então uma pessoa adulta que é humilhada por alguém, ali naquele momento, ela está tendo o seu eu social ameaçado de ser destruído. E por isso vem a raiva, para se proteger, para proteger o eu, para proteger a personalidade. Da mesma forma como essa mesma energia, essa mesma motivação, esse mesmo instinto protege o corpo biológico. Então no ser humano é diferente do animal. Então nós temos raiva quando nós somos agredidos psicologicamente, afetivamente, emocionalmente. Nós sentimos raiva quando nós perdemos alguma coisa de valor para a gente. E também nós sentimos medo de perder também algo de valor para a gente. Então a raiva e o medo estão muito próximos. São faces de uma mesma moeda. E é preciso que cada ser humano busque o autoconhecimento. Um dos mais graves problemas da humanidade hoje é que a imensa maioria da população não sabe lidar com a raiva e não sabe lidar com o sentimento de medo. Quando o medo chega, quando a raiva chega, ficam completamente desequilibrados, completamente desarmonizados. E esses sentimentos tomam conta da pessoa e fazem a pessoa agir de uma maneira deslocada, fazendo algo que vão se arrepender depois. Ou seja, a emoção domina a pessoa. E muitas vezes de uma forma totalmente irracional. Se justificando por conta do instinto. Quando nós somos razão, nós não somos só instinto, nós somos humanos. Então, nós precisamos praticar o autoconhecimento para aprender a lidar com a raiva e aprender a lidar com o medo. Que são dois sentimentos irmãos, que são faces da mesma moeda. E uma das formas de você conseguir fazer isso é através da meditação. A prática diária da meditação. Quando você observa essas emoções um pouco de fora delas, elas não te dominam mais totalmente. E você abraça elas e usa a energia que vem dessa emoção positivamente. Ou seja, você usa a raiva positivamente, como uma forma de dar limite aos outros e de proteger o seu eu, sem ferir ninguém. Você usa o medo de uma forma positiva também, usando o sentimento de medo como cautela. Ora, o que é o medo positivo? O medo saudável? Ele tem um nome, é uma virtude, é cautela. A gente tem que ter cautela. Existia eu não estou bem assim de posse dos dados, mas existia uma jovem que não tinha medo. Ela tinha um problema neurológico no cérebro, ela não tinha o sentimento de medo.
Absolutamente não tinha. Foram feitos testes com neuropsiquiatras, com vários neurologistas, com vários testes de imagem, todo tipo de pesquisa científica foi feita com essa jovem e descobriu-se que ela não tinha um sentimento de medo. Resultado, ela terminou morrendo precocemente. Porque o medo é necessário para a gente. Agora, o problema do medo é quando ele se torna excessivo. Quando você não sabe lidar com ele. E quem não sabe lidar com medo também não sabe lidar com a raiva. É preciso saber lidar com essas duas emoções. Saber usá-las positivamente em sua vida. Isso é um processo que pode ser alcançado, pode ser conquistado através da prática da psicoterapia. É importante fazer a psicoterapia porque a psicoterapia bem feita com um bom terapeuta é um processo de autoconhecimento. Você se autoconhecer. Esse é o segredo da felicidade. Os antigos já diziam isso. A psicoterapia, ela equivale à meditação. Você está com um olhar sobre você mesmo, se observando, se compreendendo, tendo consciência dos seus conteúdos internos. E a partir disso aí, se conhecendo melhor, se autoconhecendo, você vai ser capaz de ser senhor dessas emoções primitivas e não deixar elas tomarem conta de você. E como é que nós conseguimos superar esse medo excessivo, esse medo doentio? Através do sentimento de coragem, da virtude da coragem. Existem essências florais que podem trabalhar isso aí. E a coragem, ela é um sentimento que vem da alma e que está muito próximo do amor. Muitas pessoas pensam que coragem é sair fazendo as coisas de uma maneira intempestiva, sair ferindo os outros. Não, não é isso não. Coragem é amor. Coragem é a ação do coração. Coragem vem de coração, agir com o coração. E a coragem, ela supera o medo, porque ela é a luz que dissolve a escuridão do medo, através da fé, da confiança no Deus maravilhoso que existe e que nos protege e que nos conduz e que é nosso Pai. A confiança na vida, a confiança na assistência que nós temos dos anjos e de Deus e de toda a espiritualidade. Então, a fé e a confiança, elas são sentimentos que vão dissolver o medo. A entrega, a aceitação, a humildade, todas essas são virtudes que terminam por dissolver a escuridão do medo. Não devemos lutar contra o medo, devemos procurar encontrar dentro de nós a luz da coragem. A coragem que significa aceitação, a coragem que significa confiar. Se entregar não no sentido de desistir, se entregar no sentido de confiar em Deus, entregar a Deus. Ora, fiz tudo o que eu devia, agora eu entrego a Deus, eu confio, eu tenho fé. Isso é uma conquista da alma. Não é algo que vem da noite para o dia. É algo que é plantado na estrada da vida para que a gente possa colher um dia. É algo que vem da sabedoria. De saber que nós somos totalmente guiados e totalmente protegidos, cada um de nós, cada ser vivo, é uma pedra preciosa de Deus e é cuidado por Deus. É esse sentimento de se sentir protegido, de confiar em Deus que vai dissolver o medo. E vai dissolver toda essa escuridão do terror, do pânico. Agora, existem suplementos que vão ajudar você a vencer o medo. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre suplementos para acalmar, tem aí no canal. Um deles é a levedura de cerveja, que vai ajudar muito a diminuir a ansiedade e o medo. Existem calmantes naturais que ajudam você a superar o medo, pelo menos diminuir um pouco esse medo excessivo. E uma boa psicoterapia, para que você possa ter mais segurança interna. Porque o medo, ele vem muito disso. Você não está muito seguro de você mesmo. Você não está com sua personalidade, com o seu eu forte, íntegro. E a psicoterapia integra você. A psicoterapia dá fundamentos para você, faz você ficar mais forte, como uma rocha, por dentro. E aí essa fortaleza interior vai dissolver o medo também. Então, gente, meditação, psicoterapia, suplementos, fitoterápicos. O mulungu é um fitoterápico fantástico para o medo. A melissa é outro calmante fitoterápico. A passiflora também é outra, a camomila. Então você pode fazer fórmulas com esses fitoterápicos que vão ajudar você a superar o medo, vão ajudar você a melhorar a tua química cerebral, para acalmar, certo? Para tranquilizar, para você não ficar nessa fobia excessiva, ok? Então, essa era a mensagem de hoje.
Estou muito feliz por poder compartilhar esses conhecimentos com você, certo de que você vai conseguir amenizar, diminuir esse medo excessivo que tem em você, ok? Fé, confiança, oração, respiração, meditação, esse é o caminho. Psicoterapia, autoconhecimento, esse é o caminho. Para aprender a lidar melhor com a raiva e com o medo. Para aprender a usar essas emoções negativas positivamente. Essas emoções primariamente destrutivas como algo que pode construir muito em sua vida. Pode dar força a você. Ok? Um grande abraço, que Deus possa abençoar você, sua vida e sua família com muita paz, alegria e saúde.